Hoje estou comemorando e posso deixar que ele participe também. Significará muito para ele e não me custará nada. Philip disse sorrindo. Telefone para a senhorita Ives no meu escritório amanhã. Ela lhe dará um cheque de $10.000. Philip olhava para ele, frio. Não havia choque nem prazer, apenas um olhar vazio, vidrado. Ah, disse Philip e acrescentou, ficaremos muito gratos. Não havia qualquer emoção nem sequer a da avareza em sua voz. Readen não conseguia entender os próprios sentimentos. Era como se alguma coisa pesada e vazia entrasse em colapso dentro de si, e ele sentia ao mesmo tempo o peso e o vácuo. Sabia que era desapontamento o que sentia. Não sabia porque a sensação era tão cinzenta e feia. É muita gentileza sua, Henry, disse Philip secamente. Estou surpreso. Não esperava isso de você. Você não compreende, Phil. Disse Lilian com uma voz curiosamente clara e melodiosa. Henry fundiu seu metal hoje. Voltou-se para Readen. Vamos declarar feriado nacional, querido. Você é um belo homem, Henry disse a mãe e acrescentou, só que não com a frequência devida. Readen continuava olhando para Philip. Como se esperasse alguma coisa. Philip olhava para longe, depois ergueu os olhos até Readen. Como se estivesse fazendo uma especulação própria. Na realidade, você não liga muito para os pobres, não é verdade? Readen percebeu, sem acreditar no que ouvia, que o tom da voz era de censura. Não, Phil, não ligo. Só quero fazer você feliz. Mas esse dinheiro não é para mim. Não estou angariando fundos por nenhuma razão de ordem pessoal. Não há nenhum interesse pessoal neste assunto. Sua voz era fria, com um tom de virtude orgulhosa. Readen olhou para o lado. Sentia-se contrariado, não porque as palavras fossem hipócritas, mas por serem verdadeiras. Philip fora sincero. Aliás, Henry, Philip acrescentou, você se incomoda se eu pedir à senhorita Ives que me dê o dinheiro em espécie? Readen se virou para ele, surpreso. É que continuou Philip, os amigos do Progresso Global são um grupo bastante progressista e sempre afirmaram que você é o mais negro exemplo de falta de consciência social no país, de modo que seria embaraçoso para nós colocar o seu nome na lista de benfeitores. Alguém poderia nos acusar de sermos funcionários assalariados de Readen. Ele teve vontade de esbofetear Philip. Mas, em vez disso, levado por um desprezo quase insuportável, apenas fechou os olhos. Muito bem, pode pedir a quantia em dinheiro. Readen caminhou para a janela mais distante da sala e ficou olhando para o brilho das usinas, lá longe. Ouviu a voz de Larkin gritando atrás dele. Que diabo, Hank, você não devia ter dado dinheiro a ele. Seguiu-se a voz de Lilian, fria e alegre. Que nada, Paul, você está enganado. O que aconteceria à vaidade de Henry se ele não tivesse a nós para praticar sua caridade? O que seria de sua força se ele não tivesse pessoas mais fracas para dominar? O que seria dele mesmo se não tivesse a nós como dependentes? Está tudo realmente muito bem, não estou criticando, é apenas uma lei da natureza humana. Ela tomou o bracelete de metal e o levantou, fazendo brilhar a luz da lâmpada. Uma corrente disse. É bem adequado, não é? É a corrente com que ele nos mantém a todos em cativeiro. Capítulo 3. O cume e o abismo. O teto era como de uma adega, tão pesado e baixo que as pessoas tinham de se inclinar ao cruzar a sala, como se o peso da abóbada repousasse em seus ombros. Os reservados circulares, forrados de couro vermelho escuro, eram embutidos em paredes de pedra que pareciam devoradas pelo tempo e pela umidade. Não havia janelas, apenas focos de luz azul que saíam de reentrâncias na alvenaria. A luz mortiça era adequada para se usar durante alarmes aéreos. A entrada do lugar se fazia por degraus estreitos que desciam, como se fosse a entrada de um porão. Era o bar mais caro de Nova York e fora construído no topo de um arranha-céu. Havia 4 homens sentados a uma mesa. 60 andares acima da cidade, não falavam alto como se faz nas alturas, na liberdade do espaço e do ar. Falavam baixo, como convém ao ambiente de uma adega. Condições e circunstâncias, Jim disse Oren Boyle. Condições e circunstâncias absolutamente além do controle humano. Tínhamos tudo pronto para aviar esses trilhos, mas surgiram imprevistos. Imprevistos que ninguém imaginava. Dê-nos apenas uma chance, Jim. A desunião, balbuciou James Taggart, parece ser a causa básica de todos os problemas sociais. Minha irmã tem influência junto a um de nossos acionistas. Por isso, nem sempre conseguimos neutralizar as táticas corrosivas deles. É isso, Jim. Desunião. Esse é o problema. Estou absolutamente convicto de que em nossa complexa sociedade industrial nenhuma empresa pode dar certo se ela não ajudar a arcar com os problemas e encargos das outras empresas. Taggart tomou um gole de sua bebida e recolocou o copo na mesa. Deviam despedir esse barman, disse ele. Veja, por exemplo, as siderúrgicas associadas. Temos os melhores equipamentos do país e a melhor organização, também. Isto me parece um fato indiscutível. Temos o prêmio de eficiência industrial da revista Globe do ano passado. De modo que podemos afirmar que fizemos o melhor possível e ninguém pode nos censurar. Mas não temos culpa se a situação nacional da mineração de ferro é problemática. Não. Conseguimos obter minério, Jim. Taggart não disse nada. Estava com os cotovelos apoiados na mesa, bem separados, o que tornava ainda mais desconfortável a pequena mesa para os outros 3 ocupantes. Mas eles não pareciam questionar aquele privilégio. Ninguém mais consegue minério, afirmou Boyle. Exaustão natural das minas, você sabe, desgaste de equipamento, escassez de material, dificuldade de transporte e uma série de outros problemas inevitáveis. A indústria mineradora está se esfacelando. E isso está acabando com o negócio dos equipamentos de mineração, argumentou Larkin. Está provado que cada empresa depende de todas as outras, disse Boyle, de modo que todos têm que dividir os encargos com os demais. Isso aí realmente me parece verdade, concordou Wesley Moschel. Mas ninguém nunca prestou atenção a ele. Meu objetivo, disse Boyle, é a preservação de uma economia livre. Todo mundo concorda que é livre. Iniciativa está sob julgamento, hoje. A menos que ela prove o seu valor social e assuma suas responsabilidades sociais, o povo não lhe dará apoio. Se ela não desenvolver um espírito público, estará acabada. Que ninguém se iluda. Boyle tinha surgido do nada, 5 anos antes, e desde então, tinha aparecido na capa de todas as revistas noticiosas de circulação nacional. Começara com $100.000 de seu próprio bolso e um empréstimo de $200 milhões do governo. Agora chefiava negócios enormes que haviam engolido muitas companhias pequenas. Isso provava, ele costumava dizer, que ainda havia uma chance no mundo para a capacidade individual. A única justificativa para a propriedade privada, disse Boyle, é o serviço à sociedade. Isso me parece indubitável, disse Wesley Moschel. Boyle sorveu ruidosamente sua bebida. Era um homem grandalhão, com gestos largos e viris. Tudo o que dizia respeito à pessoa dele parecia estridentemente cheio de vida, exceto as pequenas fendas negras de seus olhos. Jim, disse ele. O metal Readen parece ser um logro colossal. É, concordou Taggart. Ouvi dizer que não houve um só relatório técnico favorável ao metal. Não. Nenhum.
Nós viemos melhorando os trilhos de aço há gerações e aumentando seu peso. E agora vem dizer que esses trilhos de metal Reading são mais leves do que os de aço mais barato que há no mercado. É isso, admitiu Taggart. Mais leves. Isso é ridículo, Jim. E fisicamente impossível. E são para as suas vias principais, de alta velocidade e tráfego intenso. Exatamente. Você está querendo uma catástrofe. Eu, não. Minha irmã. Taggart fez o copo girar lentamente entre os dedos. Houve um momento de silêncio. O Conselho Nacional da Indústria Metalúrgica, disse Boyle, resolveu nomear uma comissão para estudar essa questão do metal Reading, tendo em vista que o seu uso pode vir a ser socialmente nocivo. Parece sensato, disse Wesley Moulshow. Quando todo mundo concorda, disse Taggart, com uma voz subitamente estridente, quando as pessoas têm uma opinião unânime, como pode um homem ousar discordar assim? É o que eu queria saber. Com que direito? Os olhos de Boyle dadejavam na direção do rosto de Taggart, mas a luz suave da sala tornava impossível divisar os rostos com clareza. O que ele viu foi uma mancha pálida e azulada. Quando pensamos nos recursos naturais, num tempo de escassez crítica, disse Boyle, em voz baixa, quando a gente pensa nas matérias-primas essenciais que estão sendo desperdiçadas num experimento irresponsável do setor privado, quando a gente pensa no minério. Ele parou. Olhou novamente para Taggart, mas este parecia saber que Boyle estava esperando, e, além disso, parecia achar o intervalo silencioso uma coisa agradável. O público tem um interesse vital nos recursos naturais, Jim, como é o caso do minério de ferro. Não vai ficar indiferente a esse abuso egoísta e negligente de um indivíduo antissocial. Além do mais, a propriedade privada é uma espécie de proteção em benefício da sociedade como um todo. Taggart olhou de relance para Boyle e sorriu. O sorriso tinha um significado, parecia dizer que algo em suas palavras seria uma resposta a algo que havia nas palavras de Boyle. A bebida que eles servem aqui é uma porcaria. Acho que é o preço que temos de pagar para não sermos atropelados pelo populacho em torno de nós. Mas gostaria que levassem em conta que estão lidando com quem conhece bebidas. Como estou pagando, gosto de ser bem servido. Boyle não respondeu. Seu rosto parecia agora sombrio. Olhe, Jim, começou ele, pesadamente. Taggart sorriu, diga. Estou ouvindo. Jim, você concordará, estou certo, com o fato de que não há nada mais destrutivo do que um monopólio. É. Por um lado, é. Mas, por outro, temos a praga da competição sem limites. Exatamente. O caminho certo, para mim, está no meio. Assim, acho que cabe à sociedade cortar os extremos. É ou não é? É, disse Taggart, é sim. Veja a situação do minério de ferro. A produção nacional parece estar caindo a taxas terríveis. Isso ameaça a existência de toda a indústria do aço. Há siderúrgicas fechando no país inteiro. Só há uma companhia de mineração com sorte bastante para não ser afetada pelo quadro geral. Sua produção parece total e sempre pronta no prazo. Mas quem se beneficia com isso? Ninguém, a não ser o dono. Você acha que isso é justo? Não, disse Taggart, não é justo. A maioria dos industriais do aço não possui minas para a produção de minério de ferro. Como podemos competir com um homem que monopoliza os recursos naturais que Deus criou? É de espantar que ele possa fornecer aço regularmente, enquanto nós temos de esperar e lutar e perder nossos compradores e abrir falência. É do interesse público que um homem destrua uma indústria inteira. Não, disse Taggart, não é, parece-me que a política nacional deveria ser no sentido de dar a cada um a sua parte na área do minério de ferro, para preservar a totalidade da indústria. Não acha? Acho. Boyle suspirou. Então disse, cauteloso, mas creio que não há muita gente em Washington que seja capaz de compreender uma política social progressista. Taggart disse lentamente, existe. Não são muitos, nem é fácil conseguir uma aproximação com eles, mas eles existem. Eu poderia falar com eles. Boyle pegou seu copo e o bebeu de uma vez, como se tivesse acabado de ouvir tudo o que queria. Bem, por falar em políticas progressistas, Warren, disse Taggart, você devia pensar-se, numa época de escassez de transportes, quando tantas ferrovias estão indo à bancarrota e muitas regiões extensas não dispõem de transporte ferroviário, seria de interesse público tolerar dispendiosas duplicações de serviço e a competição feroz de revistas em territórios onde companhias já estabelecidas têm prioridade histórica. Muito bem, disse Boyle com agrado, essa parece uma questão interessante. Eu poderia discuti-la com alguns amigos na Aliança Nacional de Ferrovias. Amizades, disse Taggart, com ar displicente, valem mais do que ouro. Depois, voltando-se para Larkin, não acha, pô? Ora, acho, disse Larkin, surpreso. Claro que acho. Estou contando com as suas. Estou contando com as suas numerosas amizades. Todos pareciam saber porque Larkin não responderá de imediato. Seus ombros pareceram baixar, chegando mais perto da mesa. Se todo mundo lutasse por um ideal comum, ninguém sairia ferido. Bradou subitamente em tom de desespero. Viu que Taggart olhava para ele e acrescentou, suplicante, gostaria que não tivéssemos de ferir ninguém. Esta é uma atitude antissocial, rosnou Taggart. Quem teme sacrificar alguém não deve se meter a falar de ideal comum. Mas eu sou um estudioso de história, Larkin se apressou a dizer. Sei reconhecer as necessidades históricas. Bom, disse Taggart. Não sou obrigado a carregar o mundo nas costas, sou. Larkin parecia implorar, mas sua súplica não se dirigia a ninguém. Sou. Não, Sr. Larkin, disse Wesley. Moulshow, o senhor e eu não devemos ser responsabilizados se... Larkin balançou a cabeça para um lado. Era quase um tremor, não suportava olhar para Moulshow. Você se divertiu no México, Warren? Perguntou Taggart, com uma voz subitamente alta e um tom descuidado. Todos pareciam saber que a finalidade de seu encontro estava cumprida e que a necessidade de um entendimento que o Sr. Mirá havia cessado. Estavam entendidos. Grande lugar, o México, respondeu Boyle jovialmente. Muito estimulante e instigante. Mas a comida é péssima. Fiquei doente. No entanto, eles estão trabalhando duro para botar o país nos eixos. Como estão as coisas por lá? Esplêndidas, me pareceram esplêndidas. Por enquanto eles ainda. Bem, mas aquilo a que eles estão visando é o futuro. A República Popular do México tem um grande futuro. Vão nos ultrapassar em poucos anos. Você esteve nas minas de San Sebastián. Os quatro se retesaram de repente em suas cadeiras. Todos tinham feito pesados investimentos na produção das minas de San Sebastián. Boyle não respondeu logo, de modo que sua voz pareceu insegura e pouco natural. Quando exclamou, ah, claro, certamente, era o que eu mais queria ver. E então? Então o quê? Como estão as coisas lá? Ótimas. Ótimas. Eles têm, sem dúvida, as maiores jazidas de cobre da Terra, lá naquela montanha. Pareciam muito atarefados. Nunca vi lugar mais movimentado em toda a minha vida. Em que trabalhavam? Bem, aquele supervisor que me acompanhou. Era difícil entender metade do que me dizia. Mas que estão ocupados, estão. Algum problema por lá?
Problema. Não em San Sebastián. É a propriedade privada, a última existente no México, e isso parece fazer alguma diferença. Oren Tagata perguntou com cuidado, e esses rumores de que estão pretendendo nacionalizar as minas de San Sebastián? Calúnia, disse Boyle, com raiva, pura calúnia. Tenho certeza do que estou lhe dizendo. Jantei com o ministro da Cultura e almocei com o restante da turma. Devia haver uma lei contra boatos, disse Tagata, irritado. Vamos. Tomar outro. Fez sinal, com irritação, para o garçom. Havia um pequeno balcão num canto escuro da sala e lá, um velho barman, seco, permanecia por longos períodos de tempo sem fazer um só movimento. Ouvindo o chamado, se moveu com lentidão. Seu trabalho era atender homens em seus momentos de descontração e prazer, mas suas maneiras eram as de um charlatão endurecido que tratasse de alguma doença incurável. Os 4 homens esperaram em silêncio que o garçom trouxesse suas bebidas. Os copos que ele colocou na mesa eram 4 focos de cintilação azul pálida que, na semi-obscuridade, pareciam 4 fracos jatos de gás incandescente. Tagata estendeu a mão para o seu e sorriu subitamente. Bebamos aos sacrifícios a necessidade histórica, disse, olhando para Larkin. Houve uma pausa momentânea. Numa sala iluminada, teria sido o desafio de 2 homens sustentando o olhar um do outro. Ali, vislumbravam apenas olhos invisíveis na penumbra e nada mais. Larkin pegou o seu copo. A festa é minha, rapazes, disse Tagata. Enquanto todos bebiam. Ninguém achou mais nada para dizer, até que Boyle falou, com um misto de curiosidade e indiferença. Eu estava para lhe perguntar, Jim, que diabo está havendo com o seu serviço de trens lá na linha San Sebastián? Ora, o que você quer dizer? O que há com ela? Não sei, mas por apenas um trem de passageiros por dia é um trem. Um serviço bem fraquinho, me parece. E que trem? Você herdou aquelas cabines e assentos de algum avô seu. Ele deve tê-los usado por muitos anos. E onde você conseguiu aquela locomotiva a lenha? A lenha. É o que eu disse, a lenha. Eu só conhecia de fotografias. De que museu você desencavou aquilo? Agora não me venha dizer que não sabia. Que ideia é essa? Ora, é claro que eu sei de tudo, disse Tagata bruscamente. É que você escolheu exatamente uma semana em que tivemos um pequeno problema com nossa propulsão. Nossas novas máquinas estão em ordem, mas houve um pequeno atraso. Você sabe que estamos tendo grandes problemas com os fabricantes de locomotivas, mas é tudo coisa temporária. Claro, disse Boyle, atrasos não tem jeito. Seja como for, foi o trem mais estranho em que já andei. Quase botei as tripas para fora. Um instante, todos notaram que Tagata tinha ficado calado. Parecia preocupado com um problema pessoal. Quando se levantou de repente, sem explicações, todos se ergueram ao mesmo tempo, como se obedecessem a uma ordem. Larkin balbuciou, sorrindo com esforço. Foi um prazer, Jim. Um prazer. É assim que nascem os grandes projetos, num drink com amigos. As reformas